Meu nome é Ricardo Rezende Figueira, eu sou professor de Direitos Humanos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou lotado no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos. E uma das questões mais candentes dos direitos humanos é, nesse momento, a saúde, né? Nesse momento em que nós temos o Covid-19 ou o coronavírus ameaçando as vidas, um dos direitos que devem ser preservados é os direitos humanos. E essa pandemia assusta o mundo, nos assusta toda a gente, e é uma infecção que se amplia e ninguém tem certeza absoluta de até onde vai. E o problema tem se agravado. No mundo ocidental, as respostas têm sido mais precárias do que, por exemplo, na própria China, onde começou o problema. Eles foram os primeiros a sofrer o problema e reagiram, parece, melhor do que na Europa, do que nos Estados Unidos ou no Brasil. Esse fenômeno da gente observar, por exemplo, o transporte dos mortos em massa, os enterros solitários, sem a cerimônia de despedida dos familiares e o adoecimento dos profissionais de saúde na Itália, na Espanha, por exemplo, me remetem a um quadro que está no Museu do Prado. É um quadro do pintor holandês Bruegel e se chama O Triunfo da Morte. Em que consiste esse quadro? A gente vê nesse quadro uma área ressequida, uma devastação, um fogo ainda que continua consumindo a região, e a gente percebe também que tem um exército de esqueletos, cercado por outros esqueletos, e a morte cavalga e leva consigo seres de todas as idades, sexo, classe social e mesmo rei. 5 séculos depois, habitam nossos olhos, habita o nosso coração, as imagens das cidades e praças vazias, como se a cena bruegeliana retomasse com corpos insepultos, por exemplo, no Equador, ou com a violência da polícia contra a população pobre na Índia, para que não saísse de casa. Do presidente da Filipinas autorizando a polícia a atirar contra quem não se mantivesse em isolamento social. As informações crescentes de mortes nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso, procissões e os templos nos países católicos, a gente percebe que estão vazios, como também as outras igrejas. Assistir, ver o Papa Francisco caminhando nas ruas vazias de Roma, ou, pela primeira vez, o mesmo Papa solitário na Praça São Pedro, uma praça que normalmente é cheia, tem muita gente, estava vazia. Assim, muitos são os sinais de algo terrível que acontece neste momento e traz medo. Aqui temos uma tragédia anunciada, que remete imediatamente a um romance do Garcia Marques, que se chama Crônica de uma Morte Anunciada. No romance, o personagem principal vai ser assassinado, a cidade sabe. As facas são amoladas, mas não impedem as mãos de utilizá-la. E o personagem, que não sabia, mas a cidade sabia, o personagem é morto. Agora, as facas estão amoladas e os vírus estão presentes. Chegaram aqui no Brasil.
a razão do atraso nas medidas necessárias para frear as mortes ou nas medidas adequadas, se o fato era sabido, por quê? É um mero reflexo da incompetência dos governantes ou revela algo mais profundo, substancial? Revelaria também um modelo econômico onde a vida das pessoas vale menos? Alguns governos, inclusive o brasileiro, retiraram investimentos na saúde, propondo uma diminuição do Estado, uma privatização da economia e do sonho. O desfazimento da legislação protetora do trabalhador. Neste momento, quando o capital privado é atingido pela crise, a responsabilidade recai sobre o Estado, que deve resolver não apenas o problema da saúde das pessoas, mas das próprias empresas. Na ausência do Estado, pessoas e organizações da sociedade civil e religiosa se articulam supletivamente, e é bom que o façam, mas o Estado tem que fazer. A desigualdade social tem um componente moral. Ofende os direitos humanos mais elementares, pois produz e reproduz a fome, o desemprego, o subemprego e a morte. Os mais vulneráveis economicamente sofrerão a tragédia de forma mais aguda, de forma mais intensa. Como observarão estes vulneráveis a questão da limpeza, se habitam em casas sem água? O isolamento social, se moram em situação precária, amontoados em residências pequenas e insalubres, ou muitos sequer têm casa. Rousseau, um filósofo francês do século XVIII, importante na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele escreveu que o poder se mantém se transformar sua força em direito e obediência em um dever. A fome e a doença que rondam podem ser novidades? O poder pode mudar? O tempo dirá. O metal é afiado na dor que ultrapassa o admissível? Houve suposição, quando a crise estourou na China, que o vírus colocava o comunismo contra a parede. Outros intelectuais, como Zizek, foram céticos a tais conclusões. O filósofo e sociólogo esloveno provocou, no título de um seu artigo a respeito da Covid-19, que, ao contrário de que o comunismo estava sendo colocado contra a parede, o coronavírus era um golpe ao capitalismo. Apesar de ser uma crise que poderia refazer concepções de mundo propostas pelo neoliberalismo, não é seguro que o monstro do coronavírus o consiga e que o mundo saia mais generoso, refaça sua trajetória e amplie sua noção de solidariedade e justiça e faça uma revolução ideológica, ética, moral. O caminho da mudança é longo. É longo e necessário. Resta não desanimar. Resta mantermos ativos, seja como intelectuais, seja como militantes dos direitos humanos, na luta por um país melhor. E o coronavírus pode nos auxiliar a refletir.